Oração, cantando. Celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Sem Cristo nada pescamos, nada tem sentido, mas com Cristo a nossa pesca será abundante e seremos felizes. Cantemos alegremente ao Senhor, dando glória ao seu santo nome, pois são grandes as suas obras.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, el Senhor esteja com vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Pan s vami. Caríssimos peregrinos aqui presentes ou que acompanhais a transmissão desta celebração, hoje é o Dia da Mãe e por isso neste dia, neste primeiro domingo de maio, nós queremos rezar por todas as mães aqui presentes, mas mais, queremos rezar por todas as nossas mães, vivas ou falecidas, rezar por elas, agradecer ao Senhor o dom das mães que nos deram. Hoje é também o último dia do luto pela morte do Papa Francisco e por isso hoje queremos rezar também por ele, para que o Senhor ressuscitado o acolha na morada da luz e da paz. Mas queremos também rezar para que o Senhor nosso Deus ilumine aqueles que devem escolher o novo Papa, aquele que há de suceder ao Papa Francisco neste ministério de Pedro. Preparemos-nos para o encontro com o Senhor vivo e ressuscitado, que se faz presente no meio de nós, e façamo-lo recordando com o rito da expressão a nossa condição de batizados em Cristo. Oremos, irmãos caríssimos, a Deus, nosso Senhor, suplicando que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós para a memória do nosso batismo e nos renove interiormente a fim de permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Deus Criador, que na água e no Espírito destes forma e imagem ao homem e ao universo. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação. Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizeste renascer como novas criaturas. Glória a vós, Senhor. Aleluia,
Deus de infinita santidade, que reunis a vossa Igreja, esposa e corpo do Senhor, no dia memorial da ressurreição, abençoai o vosso povo e reavivai em nós, por meio desta água, a memória da Páscoa e a graça do batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amado. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus,
Oremos. Senhor nosso Deus, exulte sempre o vosso povo com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver restituída à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o sumo sacerdote falou aos apóstolos, dizendo: Já vos proibimos formalmente de ensinar em nome de Jesus, e vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina, e quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos responderam: Deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte, suspendendo no madeiro. Deus exaltou pelo seu poder como chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas destes factos, nós e o Espírito Santo, que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem. Então os judeus mandaram açoitar os apóstolos, intimando-os a não falarem no nome de Jesus, e depois soltaram-nos. Os apóstolos saíram da presença do sinédrio cheios de alegria, por terem merecido serem ultrajados por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vivificastes-me para não descer ao túmulo. Louvar-vos-ei, Senhor, porque me salvastes. Cantai salmos ao Senhor, vós os seus fiéis, e dai graças ao seu nome santo. A sua ira dura apenas um momento, e a sua benevolência
silêncio a vida inteira. Ao cair da noite vêm as lágrimas e ao amanhecer volta a alegria. Louvai-vos-ei, Senhor, porque me salvaste. Ouve, Senhor, e tende compaixão de mim. Senhor, sede vós o meu auxílio. Vós convertestes em júbilo o meu pranto. Senhor meu Deus, eu vos louvarei eternamente. Louvai-vos-ei, Senhor, porque me salvaste. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, na visão que tive, ouvi a voz de muitos anjos que estavam em volta do trono, dos seres vivos e dos anciãos. Eram miríades de miríades e milhares de milhares que diziam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi imolado de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. E ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e o universo inteiro exclamarem: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Os 4 seres vivos diziam: Amém. E os anciãos prostraram-se em adoração. Palavra do Senhor. O Evangelho é luz para os nossos passos e será proclamado em português, espanhol, francês e polaco. Todos de pé, aclamemos.
O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Deus Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Eles responderam-lhe: nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam quem era ele. Disse-lhe Jesus: rapazes, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Disse-lhes Jesus: lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 200 côvados da margem, vieram do barco, puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe: quem és tu? Porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Ele respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apascenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apascenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se o amava e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, bem sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo,
quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Mas quando fores mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isto para indicar o género de morte com que Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto, acrescentou: segue-me. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiackim. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto Ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Palavra da salvação. Caros peregrinos, aqui presentes neste recinto do Santuário de Fátima, ao que acompanhais a transmissão desta celebração, nós continuamos a celebrar a Páscoa. Continuamos a celebrar esta certeza de que Jesus Cristo está vivo, ressuscitou. E por isso, a palavra de Deus fala-nos do encontro com Cristo ressuscitado, dos meios para o reconhecermos presente nas nossas vidas e das consequências e implicações desse encontro. O Evangelho começa por dizer que Jesus se manifestou outra vez. Era assim que começava o Evangelho. Jesus manifestou-se outra vez. Porque, de facto, a manifestação de Jesus ressuscitado não foi um acontecimento isolado. Não foi algo que só aconteceu uma vez, há 2000 anos atrás. Aliás, o evangelista, no final do Evangelho, diz que foi a terceira vez
que Jesus se manifestou depois de ressuscitado? Naquele tempo. Porque Ele continua a manifestar-se. Jesus continua a manifestar-se a nós hoje, uma e outra vez. Continua a convidar-nos para o encontro com Ele. Continua a dizer-nos de que forma podemos experimentar a Sua presença nas nossas vidas. E este é o grande sentido do tempo pascal que estamos a viver. É o percebermos os muitos modos pelos quais podemos experimentar hoje esta presença de Jesus Cristo vivo nas nossas vidas. O Evangelho, agora proclamado, destacava 2 meios para podermos experimentar esta presença de Jesus Cristo vivo hoje. A sua palavra, uma palavra que guia e orienta os discípulos e os conduz a uma pesca miraculosa, e a Eucaristia, evocada pela refeição e pelos gestos de Jesus, que prepara a mesa para os discípulos, que tomam o pão e o distribui. Palavra e Eucaristia, meios por excelência para o encontro com Cristo ressuscitado. De facto, estes são os meios por excelência para experimentarmos esta presença de Jesus Cristo no meio de nós. Os meios por excelência para o encontro com Cristo hoje, a palavra e a Eucaristia. Quando nos reunimos para escutar a palavra de Deus e para celebrar a Eucaristia, como estamos a fazer nesta manhã de domingo, do primeiro domingo do mês de maio, quando fazemos isto, reconhecemos a presença de Jesus. Aliás, esta foi a certeza que nós afirmamos no início da nossa celebração, que o Senhor Jesus está no meio de nós. À saudação, o Senhor esteja convosco, foi isto que nós respondemos. Ele está no meio de nós. Nós acreditamos que Jesus, de facto, está vivo no meio de nós. A palavra de Deus e a Eucaristia são os meios por excelência aludidos no Evangelho, mas que não são os únicos. Também a oração, os acontecimentos da vida, aqueles com quem vivemos ou contactamos, podem ser outros tantos meios e ocasiões para experimentarmos esta presença de Cristo ressuscitado nas nossas vidas. E por isso o primeiro desafio é este, o desafio a deixar-nos encontrar pelo Senhor, que quer vir ao nosso encontro, a de procurarmos ativamente esta presença de Jesus na nossa vida. Mas o Evangelho não nos indica apenas os meios para nos encontrarmos com Cristo vivo. O Evangelho mostra-nos também o quanto nós precisamos deste encontro, o quanto nós precisamos desta presença de Jesus nas nossas vidas. O Evangelho dizia-nos que os discípulos trabalharam toda a noite e não pescaram nada. Não pescaram nada porque Cristo não estava com eles. É na presença de Jesus Cristo que as redes se enchem. A nós hoje o Evangelho vem dizer-nos que uma vida longe de Cristo, uma vida sem Jesus Cristo, é uma vida estéril, vazia de sentido. O Evangelho vem dizer-nos hoje que os nossos esforços sem Cristo são ineficazes. Podem ser voluntariosos, mas são ineficazes. Porque é Jesus Cristo que nos indica os caminhos a seguir. É Jesus que nos diz para onde devemos lançar as redes. É Ele que nos prepara à mesa quando estamos desanimados e precisamos de apoio, precisamos de recuperar as nossas forças. Podemos esforçar-nos imenso, podemos dedicar todas as horas do nosso dia ao esforço para tornar o mundo melhor. Mas se Cristo não estiver presente, se não escutarmos a sua voz, se não estivermos atentos à sua palavra, os nossos esforços serão ineficazes, serão estéreis,
O Senhor Jesus ressuscitado prepara-nos a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia para nos dar forças, para nos ajudar a fazer o bem, para nos ajudar a enfrentar o cansaço, o sofrimento e os momentos de desânimo. É isto a Eucaristia. É isto que somos convidados a experimentar aqui, hoje. Por fim, no encontro com o Senhor ressuscitado, a única pergunta que Jesus nos faz, como fez a Pedro, é se o amamos. Jesus não perguntou a Pedro se ele estava arrependido de ter negado conhecê-lo, de ter negado conhecer Jesus por 3 vezes. Não, Jesus não pergunta isso a Pedro. Como Jesus não pergunta a Pedro se ele está arrependido de o ter abandonado no momento da prisão, da condenação e da morte. Nada disso interessa a Jesus. Jesus só pergunta a Pedro se o ama. Tu amas-me? É a única pergunta que Jesus faz a Pedro. Tu amas-me? E diante da tríplice resposta de Pedro, Jesus confia-lhe uma missão e diz-lhe: apascenta o meu rebanho e segue-me. São João da Cruz dizia que no final da vida seremos julgados pelo amor. Isto é, no final da nossa vida, da vida de cada um de nós, Deus não nos perguntará por mais nada. Perguntar-nos-á apenas e exclusivamente se amamos. No final da vida, seremos perguntados pelo amor. Seremos julgados pelo amor. Porque é só isso que importa. E por isso, é só isso que Jesus pergunta a Pedro e nos pergunta a nós: se o amamos, se desejamos a sua presença, se procuramos essa presença, se estamos dispostos a reconhecê-lo e a amá-lo nos que estão ao nosso lado, naqueles com quem convivemos. Em última análise, Jesus convida-nos ao encontro com Ele. Diz-nos que a nossa vida será estéril sem este encontro, porque a única coisa que interessa é o amor. Essa, de facto, amamos ou não amamos Jesus Cristo? Se esse é ou não o motivo para nos encontrarmos aqui hoje, nesta manhã de domingo, neste dia 4 de maio, apesar das condições atmosféricas tão pouco convidativas. A única pergunta que Jesus faz é esta: tu amas-me? A mensagem de Fátima não é senão um convite para este encontro com Jesus Cristo vivo, hoje, certos de que sem Ele nada podemos, sem Ele a nossa vida é estéril. E o testemunho de vida dos pastorinhos mostra-nos que, efetivamente, a única coisa que importa é o amor. É se amamos a Jesus e se por amarmos a Jesus amamos aqueles com quem vivemos ou contactamos e de que modo o manifestamos. É disso que nos fala a mensagem de Fátima. Caros peregrinos aqui presentes, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, reconheçamos a presença do Senhor ressuscitado na mesa da palavra e na Eucaristia que estamos a celebrar e peçamos-lhe que esteja sempre conosco e à imagem dos santos pastorinhos de Fátima manifestemos-lhe o quanto o amamos. Irmãs e irmãos, juntos professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, voltemos para Jesus o nosso olhar e peçamos-lhe que dê coragem aos que trabalham pela Igreja e aos que sofrem humilhações pelo seu nome, cantando com alegria. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor, nosso Deus, pastor e guia de todos os crentes, dê à Igreja um novo Papa, princípio e o fundamento visível da unidade na fé e da comunhão na caridade. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que semeiam a palavra e lançam as redes, pelos que obedecem a Deus antes que aos homens, e pelos que sofrem por fidelidade à sua fé, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos homens públicos, construtores da paz, pelos que têm poder e procuram servir bem, e pelos povos que anseiam por mais pão, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todas as mães, para que por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, vejam as suas famílias crescer na fidelidade ao Evangelho, se sintam confortadas no meio das dificuldades e tenham alegria com o crescimento dos seus filhos, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que estão presos por amarem a justiça, pelos que sofrem por dizerem a verdade e pelos que são perseguidos por falarem de Jesus, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos jovens que participam nesta Assembleia, pelas crianças que vão receber o pão da vida e pelos adultos a quem Jesus pede que o sigam, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor ressuscitado acolha o Santo Padre Francisco na plenitude da eterna esperança, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos.
Senhor Jesus, ressuscitado, que nas margens do mar da Galileia preparastes a refeição para os apóstolos, partilhai conosco o vosso amor e conduzi-nos ao festim da eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhe destes tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo distribuiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens e as mulheres por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, do Papa Francisco, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Saudai-vos da paz de Cristo. Paz esteja contigo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Jesus diz-nos: vinde comer. A Eucaristia é o centro da igreja, o lugar onde se encontra Jesus, pão repartido para a vida do mundo. Aproximemo-nos desta mesa de convivas e cantemos ao Senhor ressuscitado, porque Ele é bom e sua misericórdia é eterna. Senhor ressuscitou.
Cristo ressuscitou e vive em nós. Com a sua ressurreição, veio libertar-nos das cadeias da morte e do pecado, e restituir-nos a vida da graça, enchendo-nos da sua luz. Em silêncio, demos graças ao Senhor pelo dom da Eucaristia. Cantemos ao Senhor um cântico novo. Aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazeis chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Caros irmãos, desse ano jubilar, somos convidados também, em cada Eucaristia, nesse santuário, a renovar e fazer assim também a nossa consagração a Nossa Senhora. Então, juntos, rezemos a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Totus tuus, Maria, totus tuus, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuus, Maria. Caros irmãos peregrinos, próxima quarta-feira, dia 7 de maio, acontecerá a visita temática à exposição temporária Servir, a única pregação. Exposição comemorativa do centenário da Associação dos Servitas de Nossa Senhora de Fátima, às 21h15, sobre o tema Servir em Fátima, Memórias e Testemunhos, orientada pela Associação dos Servitas. E diariamente, às 21h30, temos o Rosário na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas.
E aos domingos, a missa das 15 horas, na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. O presidente, com a bênção final, também faz a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Caros peregrinos, a Eucaristia é encontro com o Senhor vivo e ressuscitado. Saibamos viver de acordo com esta presença do Senhor que encontramos nesta celebração. E hoje não deixemos de rezar de forma muito especial por todas as mães, pelas nossas mães. Desejo-vos um santo domingo, invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Alegrai-vos, Mãe de Jesus, alegrai-vos, ó Mãe da Luz. Vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrai-vos, ó Maria, aleluia, aleluia. Alegrai-vos, Mãe de Jesus, alegrai-vos, ó Mãe da Luz. Vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrai-vos, ó Maria, aleluia, Ó Virgem do Rosário, da Fátima, Senhora, de Portugal, Rainha, dos homens protetora. Ó Virgem do Rosário, da Fátima, Senhora, no vosso santuário, forçosa ir-me embora. Uma prece final, ao deixar-vos, Mãe de Deus, viva sempre em minha alma este grito imortal. Ó Fátima, adeus, Virgem Mãe, adeus. Ó Fátima, adeus.
Regina Celi